Tudo bem? Enquanto a gente prepara aqui a mesinha, deixa eu conhecer você um pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas e você, se sentir à vontade, levanta a mãozinha para eu te conhecer. Tem universitários aqui? Universitários? Ok. Nós temos alguém aqui que trabalha com a área da justiça? Polícia? Polícia, ok. Assistentes sociais ou psicólogos? Tem? Ok. Educação. Professores, diretores de escola. Levanta mais, levanta mais. Ok. Líderes da igreja. Líderes da igreja. Muito bem. Papais e mamães, quem tem filhos, crianças até 11 anos? Crianças. Quem tem filhos, crianças. Agora, quem tem filhos, adolescentes? Ok. Vovôs e vovós. Ok. São minoria hoje. É raro, viu? Normalmente vovôs, às vezes, são maioria. Meu nome é Guilherme Shelby. Eu sou irmão em Cristo da Comunidade das Nações de Brasília. Casado com a Ellen. Eu tenho 2 filhos, a Maria Clara e o Pedro. E exerço a função de procurador da República. Mas o que me traz aqui, na verdade, são praticamente 35 anos em defesa da criança. E essa luta em proteção das crianças e adolescentes contra abusos físicos, sexuais, e lá vai, né? É o que me move, né? E eu venho aqui, portanto, trazer um alerta para vocês e algumas instruções. O objeto hoje, pode colocar o título? O que eu venho mostrar para vocês, em 1982, acho que nem 10% estava vivo aqui, né? Em 1982, eu fui aprovado no vestibular para a Universidade de Brasília, que é uma universidade federal. Eu tinha 16 anos. E o meu professor do primeiro semestre da universidade, ele era oriundo de Frankfurt, na Alemanha. Quem já ouviu falar da escola de Frankfurt? Puxa, muita gente, hein? Então ele tinha sido feito mestrado no início dos anos 70 com um cara chamado Herbert Marcuse. Na verdade, na cadeira do Herbert Marcuse. Eu acho que ele já estava bem velhinho, não ministrava mais aulas. E ele trouxe para Brasília o que havia de mais evoluído na estratégia da Revolução Socialista. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, aos 16 anos, eu me tornei especialista, porque eu estudava muito. E naquele semestre, eram, na verdade, 4 meses. Olha, os clássicos todos eu li. E com 18 anos, eu já era um professor sobre socialismo cultural. Na verdade, chama-se marxismo cultural. Então, eu conhecia toda a agenda e eu era um marxista. A minha conversão ao socialismo ocorreu aos 12 anos, quando eu li um livro chamado A História do Socialismo. Eu me converto socialista revolucionário. Mas aos 16 eu conheço uma outra forma de revolução, não mais pelas armas. Uma revolução pela cultura, uma revolução pela educação, uma revolução pela, repita comigo, mentalidade. O socialismo é uma mentalidade. Muitos de nós não se acham socialista, mas a mentalidade é socialista. E vocês vão entender hoje aqui. E eu vou apresentar para vocês. Quem tem noção aqui que existe um ataque à família natural? Quem percebe isso? Então a consciência aqui é muito elevada. Parabéns. É uma igreja treinada, né, pastor Lucas? É isso? Você já tem treino aqui sobre isso. Muito bom. Agora, eu vou mostrar para você qual a estratégia. Eu vou lá fundo nos livros.
qual a estratégia disso e qual a defesa que nós podemos fazer. Ok, pessoal? Então vai ser rápido, vai ser uma apresentação. Antes de mais nada, eu vou apresentar só 2 dos meus livros que são úteis para essa palestra. Os Cristãos e o Governo. Basicamente, tudo que eu vou falar aqui está nesse livro, ó. Os Cristãos e o Governo. Esse livro também é uma vacina. Papais e mamães, levante a mão. Papais e mamães, vacinar os seus filhos contra o socialismo. Com conhecimento. E esse livro, Família Educa, Escola Ensina. Sexualidade, limites legais. Como falar sobre sexualidade com seus filhos menores, quais os limites e como enfrentar a terrível ideologia de gênero. Próximo slide, vamos começar. Olha aqui, qual é a origem do ataque à família natural? Agora a gente vai mudar um pouquinho o nome. Família natural é a família monogâmica. Natural porque é biológica, é um homem e uma mulher. E é monogâmica por quê? Porque é um homem e uma mulher. Não são 2 homens e uma mulher, nem duas mulheres e um homem, ou qualquer múltiplo que você usar. A origem do ataque à família natural, que eu vou falar agora com uma família monogâmica, nasce em 1848. Está errado ali, tá? É 1848. Manifesto Comunista. E esse barbudinho aí é o Karl Marx. Ele escreve isso que nós vamos ler. Supressão da família. Algumas traduções falam abolir a família. O que é abolir ou suprimir, gente? Acabar. Até os mais radicais se indignam ou ficam indignados com esse propósito infame dos comunistas. Mas, diz Karl Marx, sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? E ele diz sobre o capital, o ganho individual. Está muito claro, não há dúvida. A família deve ser destruída. Manifesto Comunista, Karl Marx. Próximo slide. Em um outro livro, Friedrich Engels, que escreveu o manifesto com Karl Marx, o livro chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse segundo livro, os socialistas apresentam os fundamentos para a abolição da família monogâmica. O primeiro fundamento, aí diz o autor, aqui abre aspas, tá, pessoal? A família monogâmica é a primeira forma de exploração ou opressão de classes, na qual o homem é o opressor e a mulher é explorada. O que o Engels está dizendo? Pessoal, a família monogâmica é um lugar de exploração e o homem explora a mulher. É assim que o socialismo, a antropologia socialista, vê a família bíblica. E o segundo motivo, fundamento para abolir a família monogâmica. Diz Friedrich Engels, a família monogâmica teria sido a causa do surgimento da propriedade privada. Portanto, segundo a visão de Engels, e essa é a visão do socialismo atual, a família deve ser destruída por 2 motivos. Primeiro, que é um lugar de opressão da mulher, em que o opressor é a visão socialista. E segundo, agora vem uma fundamentação profunda, porque a família monogâmica teria sido a causa do surgimento da propriedade privada. No Manifesto Comunista, Karl Marx diz, até de forma... A Bíblia contém uma frase muito parecida. A origem de todos os males, segundo Marx, é a propriedade privada. Ele copia um autor francês, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. No livro O Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau, já 80 anos antes, Jean-Jacques Rousseau já colocava claramente
que essa teria sido a maior violência de todos os tempos, quando os homens estabeleceram propriedades individuais. Karl Marx diz: essa propriedade individual a causa de todos os males. Na visão dos socialistas, tudo devia ser comum. E Engels explica. Olha a explicação que ele dá no livro. Segundo ele, no início das eras, ou vamos dizer, há muito tempo atrás, as comunidades humanas, elas se reuniam em tribos. Por se reunirem em tribos, naquele tempo, segundo a visão de Engels e Marx, homens e mulheres não tinham uma relação monogâmica. As mulheres mantinham relação íntima com todos os homens da tribo. Essa é a criação deles, tá? Eu estou explicando o que o Engels explica. Nessa comunidade, onde homens e mulheres mantinham relações íntimas sem monogamia, o que existia? Só as mulheres sabiam quando eram mães. Os homens não sabiam quando eram pais. Porque a mulher manteve relação com vários homens da tribo. Engels diz: enquanto a sociedade foi assim, pluriafetiva, quem está me entendendo aqui? Vocês estão vindo hoje, né? Não é isso? Enquanto havia essa pluriafetividade, não havia propriedade privada. Porque tudo era de todos. Porém, diz Engels, quando um homem se destacou com uma mulher e eles saíram da tribo e formaram uma família monogâmica, diz Engels, é nesse momento que surge a propriedade privada. Por isso ele está dizendo ali, ó, a família monogâmica é a causa do surgimento da propriedade privada. Próximo. É bom a gente entender a relevância do socialismo no Brasil. Os socialistas são uma das maiores bancadas no Congresso brasileiro atual. Atenção, muitos não estão em partidos socialistas. Cuidado nas eleições. Nós elegemos um monte de gente que se passa de direita, que se passa de cristão, mas por dentro é sepulcro caiado. São esquerdas que vão governar com a esquerda. E eu não vou dizer nomes, mas vocês têm que estar muito atentos com a história de vida das pessoas. E é interessante que a mesma esquerda que combate a ditadura militar no Brasil, é ou não é? Essa mesma esquerda comemorou e comemora a ditadura militar socialista soviética. Não é engraçado? Quer dizer, os mesmos caras que vêm dizer democracia contra a ditadura aqui, porque eles apoiavam as ditaduras da China, porque eram socialistas, eles apoiam e comemoram, gente, olha o absurdo. Os socialistas comemoraram no Congresso Brasileiro, Congresso Nacional, né, os 100 anos da Revolução Sanguinária Socialista Soviética. Na educação, gente, o livro Manifesto Comunista, o Manifesto Comunista e seus filhotes, o Manifesto Comunista eu chamo do Mein Kampf socialista. Assim como o Mein Kampf de Hitler propunha implantar uma ditadura, eliminar uma classe de pessoas e a liberdade de toda uma nação, o Manifesto Comunista, da mesma forma, propõe uma ditadura, eliminar uma classe de pessoas. A diferença dos nazistas, o Mein Kampf original, para o Manifesto Comunista, o Mein Kampf socialista, é que o Mein Kampf de Hitler propõe eliminar quem? Exterminar quem? Os judeus. E quem que o Manifesto Comunista, abre aspas, cabe a cada classe de trabalhadores exterminar a sua burguesia. O socialismo propõe, assim como o nazismo, exterminar uma classe inteira. E fizeram isso em todos os regimes. Aqui eu estou falando de história. Cuba, União Soviética,
e suas repúblicas socialistas soviéticas, todos, a China, todos os regimes socialistas tentaram exterminar ou exterminaram a sua burguesia. Significa pessoas sendo mortas porque não convinha ao sistema. E os burgueses representam isso para os socialistas. E por último, Paulo Freire, ele é um socialista radical que elogia genocidas atrozes. Ele elogia Mao Tse Tung, ele elogia Che Guevara. É o patrono da educação brasileira. Então, para que muita gente pense assim, não, mas esse negócio de socialismo, não, nós somos governados por um presidente que se proclamou comunista, aliado a ditaduras comunistas, que eu costumo chamar de socialistas, porque é a mesma coisa. Essa mudança no valor e extensão das relações libidinais, a erotização das crianças, tá? Essa mudança no valor e extensão das relações libidinais, digo eu, a erotização das crianças vai levar à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas e interpessoais. E ele conclui, ao erotizar crianças e adolescentes, nós vamos fazer ruir a família monogâmica patriarcal. Isso foi pensado. Isso é uma estratégia política, não é moral. Do socialismo cultural. É para estudar. A janela de Overton é uma estratégia de publicidade e propaganda em que você paulatinamente torna normal o que era inadmissível. Hoje inadmissível. Daqui 10 anos todo mundo vai estar praticando. A janela de Overton é uma estratégia de você quebrar os valores da comunidade, de uma sociedade, de um país, de uma nação ou nações, por meio de uma estratégia pouco a pouco. É uma estratégia, esse livro é dos anos 1950. Hoje está nas creches, nas escolas do Brasil, as faculdades ensinam isso aos professores, muitos estudantes já são treinados, estudantes de pedagogia, nas faculdades já são orientados com esse princípio. Colocar fim à família monogâmica. E qual é o objetivo? Como é que se faz isso? Quando você erotiza as crianças e adolescentes, permitindo que eles pratiquem todo tipo de
de atitude, de comportamento sexual, e aí você vai perder completamente a noção de uma família monogâmica. Próximo. Abolir os referenciais da família natural para as crianças. Aqui é outra estratégia pequena. Por exemplo, abolir os nomes pai. Olha só, projeto de lei da OAB quer proibir o nome pai e mãe em certidões de nascimento das crianças. É filiação. A ideia de você suprimir o termo pai, mãe, aí vem extinção do dia dos pais nas escolas, extinção do dia das mães, agora é dia da família. Então você vai rasgando os referenciais biológicos, excluir a origem biológica como elemento na construção da família e do ser humano. O ser humano nasceu de um homem e uma mulher, não foi de dois homens, nem de duas mulheres. Não vai aqui nenhum preconceito com casais, enfim, que adotem, ainda que eu discorde de alguns aspectos. A questão aqui é o direito da criança a ter a sua individualidade e a sua identidade biológica de sexo. Ninguém nasce neutro. Ou nasce menino ou nasce menina. Não tem outra. Qual que é a estratégia básica? Relativizar nos bebezinhos de um ano, 2 aninhos. Relativizar a sua identidade biológica de sexo. E eles estão fazendo isso com força, sim ou não, gente? Aqui eu não venho falar para a cidade, eu venho falar para as crianças da igreja. Porque nós não estamos conseguindo proteger as crianças da igreja, pessoal. Porque se eu enviar vocês para cuidar da cidade, sem cuidar das crianças da igreja, seria negligência. Então nós precisamos acordar para a igreja. Não estou pedindo que vocês vão para a cidade, não. Agora, para ter esse conhecimento, nós precisamos de algum preparo. Porque chegamos lá, muitos levam a Bíblia, você vai ser abatido. São temas culturais, legais. E nós temos que invadir agora. Primeiro, proteger os da casa. Uma vez que os da casa estão protegidos, vamos proteger os da cidade. Com argumentos. Eu trago aqui para vocês, por isso que eu trago, esse livro é muito importante, esses dois. O Família Educa, que é lei. Aqui você tem o quê? As leis que nos defendem, decisões dos tribunais. Você não tem que falar nada da sua ideia, você não acha nada, eu não acho nada. Você vai falar, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, determina. Os adolescentes aqui, vocês podem ser faca quente na manteiga. Não com o professor, porque ele depois te dá uma nota baixa. Com seus amigos. Com as pessoas que você está vendo. Não é natural seguir aquele caminho, mas muitas vezes o menino não tem fundamento, nem a gente. Vem com a lei, vem com o direito fundamental. Muitos adolescentes podem proteger os irmãozinhos menores. Eu uma vez estava dando um treinamento em Araucária, Paraná. Um professor travesti veio até mim, olha só, no final da palestra. Muito boa a sua palestra. Eu não aceito o que estão fazendo com as crianças. Um travesti. A maioria dos ativistas, hoje, infelizmente, é LGBT. Mas muitos não são. Eles são ativistas LGBT, mas não são gays. Porque é uma ideologia. Eles usam os gays como instrumento. O gays, pessoas, tá? Se você perguntar para os gays se eles amam seu pai ou sua mãe, a maioria vai dizer que ama. Ele ama o seu pai e sua mãe. Eles não têm essa ideologia aqui, ó. Mas cada vez mais eles estão sendo conquistados. Entenderam ou não? Próximo slide. E agora vem o que fazer diante disso. Se até aqui a gente mostrou um problema, agora eu vou dizer para vocês como reagir a isso. E a nossa inspiração é o apóstolo Paulo. No livro de Atos 25:11, o governador Festo estava próximo a aplicar uma pena ao apóstolo Paulo.
diante daquela iminência de uma punição injusta, o que o apóstolo Paulo fala para o governador? Diga comigo: recorro, apelo a César. Fale de novo. Recorro, apelo a César. O que significa recorro, apelo a César? Recorrer é um recurso. Eu quero que César julgue a minha causa, e não você, governador. Aqui não é César propriamente dito. O César aqui é uma representação das leis romanas. Compreendem isso ou não? César já havia morrido há muito tempo, talvez há mais de 100 anos. E César, na verdade, indica o imperador. A palavra César gerou czar, gerou em russo, gerou a palavra Kaiser em alemão. Então César aqui são as leis romanas. Estão entendendo ou não? Vocês estão entendendo que o apóstolo Paulo que está falando para a igreja de 2025, pessoal, tem leis a seu favor? Recorra a elas. Sim ou não? É isso. Tão espiritual quanto orar é recorrer às leis que protegem você e os seus filhos. Apóstolo Paulo. Então nós devemos usar as leis, recorrer às leis existentes para nossa proteção e da nossa família. Amém, igreja? Amém. E para recorrer tem que ser corajoso. Fora do templo. Nós não podemos ser águias dentro do templo e pombinhos fora dele, igreja. Eu prefiro você aqui calado e o águia lá fora. A águia, ela é treinada. Nós temos que estar treinados. Porque eles vieram para roubar, matar e destruir. E se você for orar, na hora errada, você peca. Você já pensou nisso? Se você orar na hora errada, é pecado. Tem um livro que fala de mais isso. Tiago. O livro de Tiago. Por quê? Mateus 25:35. Imagina uma pessoa faminta e você vai orar por ela, é isso? Jesus fala assim: tive fome, vocês oraram por mim. Tive sede e vocês me ensinaram a palavra. Foi isso, pessoal? Não? Foi ou não? Não. Era uma hora errada de fazer isso. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Fui estrangeiro, me hospedaste. Olha, atitudes materiais de profundo significado espiritual. Agora vem, vamos lá. Quais são as leis? Próximo. Aqui eu dou exemplos. Há exemplos. E eu quero só que você entenda o seguinte. Constituição Federal, artigo 226, diz que, olha que coisa incrível. A família é a base da sociedade. Não é minha opinião. Artigo 226 da Constituição. E o poder público deve apoiar. Ainda está na Constituição. O 229 diz que incumbe aos pais, à família, criar e educar os filhos menores. Não é escola, não é ONG, é a família. O protagonismo da família é extraordinário. O Código Civil, artigo 3º, menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Eles são incapazes de decidir sobre sua vida. Significa que essa história de nome social, quem já ouviu? Nome social. É ilegal. Por quê? Código Civil. Fala comigo. Código Civil. Artigo 3º. Mas eles estão fazendo, doutor Shelby. Por quê? Porque não aparece um Josué nem Débora. Nós enchemos os templos, mas somos vazios lá fora. Não aparece um lá fora. Eu falo isso não por você não. É Brasil. É uma igreja muda fora dos templos. É uma igreja que não existe justiça. É uma igreja que quer ficar morna, sabe, o morro encostado. É triste falar isso. Mas aqui está a lei. Eu falo isso, gente, há 20 anos.
estou falando aqui para qualquer outro motivo, não. É para dizer assim, beleza, nossa, que legal, parece Dr. Shelby, que legal, uhul. Sabe o que acontece comigo? Eu vou dizer para vocês, olha a hora aí. Daqui 8 anos, alguém daqui, desculpa falar isso, vai me ligar. Daqui 8 anos é quando? Em 2033. Porque eu estou recebendo ligações de 2017. Dr. Shelby, sim, aqui é o pastor fulano. Poxa, pastor, eu fiquei muito incomodado com a sua palestra. É mesmo, pastor? É. O que estão fazendo com as crianças? Temos que fazer algo. De onde o senhor fala, pastor? Eu falo aqui de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves? O senhor esteve aqui dando uma palestra. Olha, nós estamos em 2025. A última vez que eu estive aí foi em 2017. Pois é. Não é para chorar? Esse é o cristão médio. Não é só pastor, não. Eu não sei o que aconteceu com a gente. Eu não sei. Eu não sei. E não é com vocês, tá, pessoal? É conosco, tá? E não é aqui, por favor. É geral. Então eu estou à procura de Josués e Déboras. Quem que é Josué e Débora? O arquétipo bíblico de pessoas de coragem, de persistência, preparados. Josué e Déboras. É para fora do templo. Eu pergunto a vocês, em Êxodo 17, Moisés chama Josué, vem aqui para o alto para interceder, é isso? Josué é chamado para a igreja para orar? Claro que ele vai orar na igreja, mas o chamado dele a interceder, Josué, é onde? Campo de batalha. O que é campo de batalha hoje, pessoal? Fala comigo, escola, ambientes públicos, assistência social, justiça, polícias. Esse é o campo de batalha para muitos que estão aqui. Tão espiritual quanto orar pelas crianças é preveni-las e protegê-las do abuso. E aí você tira criança e põe mulheres do violência doméstica. Qual é a coisa mais espiritual que um policial cristão pode fazer? Alguém podia fazer um teatro aí para mim? Eu vou dar 2 opções. Vocês vão julgar para mim. Qual desses 2 policiais é o mais espiritual, ok? Topa a brincadeira ou não? Eu gritei muito forte, né? Eu peço perdão a vocês. Eu admiro tanto. Eu estava lá em Belo Horizonte, aí vi o Dr. Carlos. É um jovem, eu acho que ele não tem 30 anos. E como a minha visão está meio turva, ele estava lá longe, eu olhando, aí eu falando, nossa, esse rapaz, que palestrante, né? Aí depois eu é o Carlos, caramba! E o que eu quero dizer para vocês? Olha aqui, ó. Eu sou um policial, tá bom? Eu vou dar 2 modelos de policial. Qual desses 2 é o mais espiritual? Primeiro modelo, policial armado. E aí, ó Deus, ó Pai, proteja essa cidade. Seja o Senhor aqui nesse momento que nós estamos. Nos tira desse ambiente de insegurança. Vem com a tua presença. Esse é o primeiro. Que espiritualidade, né? Gostaram? Tá demais, né? O segundo policial. Qual é mais espiritual, pessoal? Qual é a função do policial, pessoal? Orar pela cidade? Ou ficar de olho bem abertinho e a mão na arma? Quem entendeu agora? Esse é o espiritual. É Jesus com Azorrague indo pegar os iníquos no templo. A gente quer isso aqui, não é não? Ai, que delícia, né? Ai, Senhor. Bombeiro gospel.
Incêndio comendo feio. Ó, Senhor! Chove! Cara, eu tenho medo se a gente for pro bombeiro. Cara, meu Deus. Qual é a função do bombeiro, pessoal? Espiritual. Qual é a função do bombeiro espiritual? A mesma. Ele veio... Epa. Uma vez, gente, eu tô indo além. Eu estava na estrada, eu vi uma dessas indo para Caldas Novas. Eu moro em Brasília. Rapaz, eu nunca tinha visto uma colheitadeira daquela altura e tão moderna, mas pegando fogo. Era o fogo ainda no início. Meu carro estava cheio, meus filhos, minha esposa. Eu quase que eu parei e ia lá. Eu ia, mas eu falei, eu vou deixar minha família num lugar meio ruim. Aí eu acelerei e cheguei no posto. Quando eu cheguei no posto, o rapaz vem calmamente me atender. Aí eu, amigo, tá tendo um incêndio ali, uma máquina, muito sério. Aí ele, não, amigo, que incêndio? Aí eu dei um grito, que veio até o gerente. É porque não é o seu filho. Só que eu gritei, né? É porque não é seu filho que está lá. Se fosse seu filho, você ia correndo. Um homem pode estar morrendo. Cara, eles saíram. Sabe quem é esse atendente? Calma, pessoal. Para que correr? Vamos orar. Quem é esse atendente? Quem ele representa? Nós. Para que pressa? Apanhou hoje do marido, irmã. Vamos orar que ele vai melhorar. Abusou da sua filha? Vamos orar. Deus vai agir, irmã. Não estou falando de vocês. É o ambiente gospel. Convive muito bem com incêndios distantes. Eu costumo brincar que a igreja alemã, que tinha uma igreja cristã na Alemanha nazista, ela só acordou que tinha uma guerra quando uma bomba, Diego, caiu em cima da igreja. Enquanto as bombas caíam em volta da igreja, a igreja estava alheia, porque não era com ela. Mas se cair em cima da igreja, a minha pergunta é: mudamos? Vocês estão entendendo? Que eu venho representar aqui, sabe quem? As crianças de colo. Pastor, do fundo do coração, o meu clamor aqui, toda vez que você vê uma criança de colo, tem aí de colo, que está mamando, você vai lembrar de mim e dessa exortação. Se a igreja não se levantar pelas crianças de colo, para que tem esse povo? Estão entendendo? Porque se eu clamar aqui pelos adolescentes, crianças, agora eu estou pelas crianças de colo. Entenderam o meu clamor aqui? E não é para... Não me ligue se não for daqui um mês. Mais de um mês não me liga. Que eu fico assim, meu Deus, minha fé está assim, abalada. O pastor recebeu uma palestra fortíssima em 2017 sobre o abuso contra as crianças. 8 anos depois ele me liga, preocupado. O que houve com a gente? Você pode até falar, mas foi um pastor, é um todo mês. Mesmo assim são poucos, mas percebe que há algum problema com a gente? E eu não estou aqui para apontar o dedo para vocês. Eu estou para estar junto com vocês. A ideia é a gente caminhar juntos, pessoal. E somos poucos, pastor. Só de estar aqui, esse público, na boa, pessoal, sábado, esse público seria para Brasília. 3 milhões de habitantes. Para ouvir uma palestra dessa, eu dou parabéns a vocês. E não vou pegar leve não, mas eu tenho que reconhecer, por vocês estarem aqui. Mas nós temos que ir além da proclamação. E agora vem as atitudes. A primeira atitude, conhecer as leis. Conhecer as leis. Primeira atitude, para pais, para mães, para vovôs, para os pastores, profissionais, cristãos. Conheçam as leis que defendem a família. Ok, pessoal?
Tudo bem? Primeira atitude. De novo. De novo. Grave isso aí. Próximo. Aqui eu venho apresentar en passant para vocês uma formação específica para pais, para líderes, sobre orientações legais e práticas relativas à sexualidade infanto-juvenil. É específico. O livrinho Família Educa Escola Ensina. Está tudo aqui, tá? Esse curso aqui é para você que é preguiçoso. Tem gente que não consegue ler também, né? Tem pessoas que precisam do reforço, eu falando o livro. Então, o curso é basicamente reproduzindo o livro, reproduzindo o que está no livro e apresentando de forma didática. Mas é o livro, pessoal! É o livro! Isso aqui é a arma para você enfrentar qualquer amalequita. Para você falar com seus filhos, dar limites legais. Então, nós precisamos ter, e aqui vem um ponto, ó, ideologia de gênero. Os argumentos nossos não podem ser morais nem religiosos, tem que ser as leis. E tem um monte de leis. Ali está o QR Code para vocês. Pais, mães, líderes, profissionais, sejam bem-vindos. Mas o livro é suficiente. Estou sendo sincero com vocês. Se você é uma pessoa que lê, olha, eu tenho pessoas que pegam um livro e leem pelo Instagram. Eu tive uma professora em Vila Velha que leu para 300 mulheres um livro. E ela leu durante 6 ou 7 encontros. Vocês têm muita criatividade. Falem com as amigas. Conversem sobre os limites. Poxa, você viu isso aqui? Por que os banheiros para trans? Por que sim, por que não? Homem pode trocar a fraldinha de crianças nas escolas? Está aí no interior de São Paulo, está alastrando, pastor. Homens que passam em concursos da educação para serem auxiliares no ensino infantil. Qual a função deles? Trocar a fralda de crianças. Homem? Oi? Como fala? Como é que vocês falam? Oi? Como é que é? Fala aí, pastora. Oi? Você deixaria um homem desconhecido trocar a fralda do seu filho? Quem deixaria? Os homens são de confiança? Os que você conhece muito bem, mas esse não. E próximo aqui, pessoal, vem um convite a vocês, ó. Vocês tiraram foto das leis? É aquelas leis. Próximo slide. Aqui é o último e eu queria convidar vocês. Aqui, que convite para quem? Para profissionais e líderes cristãos. É a rede Cristãos pela Infância. Aqui é só paulada. Não é curso. Lamento. Você quer fazer curso? Você quer ser edificado? Quem está precisando ser edificado aqui? Quem está se sentindo assim frágil? Quem está precisando de colo? Quem está precisando de um ombro amigo? Não é comigo! Não é comigo! Tem um monte de gente aí legal. Eu quero saber aqui, quem está indignado com o que estão fazendo com as crianças? Indignação é um bom começo. Mas Azael também era indignado e morreu jovem, precocemente. Samuel 2, capítulo 2. Quem era Azael? Era um homem de Deus indignado com Abner. E foi ao encaço de Abner. Só que Azael não foi armado nem preparado. Morreu. A Bíblia diz que as pessoas passavam, puxa vida, tinha um futuro tão grande, morto agora. 8 de janeiro, geração de Azael. Despreparados. Indignação, bom começo, não é suficiente. É preciso o quê? Preparo. Está treinado. Você precisa saber a hora de falar, como falar, e você precisa ter as armas. Então aqui é para poucos que querem agir. Então, qual que é o interesse? Quem quer agir sobre essa causa?
Rede Cristãos pela Infância, porque o inimigo já ocupou os espaços. O que nós vamos ter que fazer é retirá-lo desse lugar por meio das leis. Repita comigo: cidadania. Não é ser agressivo com ninguém, não. Quando eu falo inimigo, gente, espiritual, a mentalidade espiritual, nós não devemos combater pessoas, nós combatemos ideias. Você respeita a opinião das pessoas? Quem aqui respeita a opinião? Não respeite a opinião, respeite as pessoas, porque se a opinião for mentira, não respeite mentira. Sim ou não? Você respeita a pessoa, mas quando a pessoa mente, você respeita a opinião mentirosa dela? Entendeu? Então a minha intenção aqui é esses poucos. No meu cálculo, outro dia veio uma pessoa de Bauru, eu falei: Bauru deve ter 2 Josués para a rede. Eu acho que aqui deve ter 1. Não, é realidade, um está de... Um é multidão. Tudo bem, pessoal? Eu sou Josué. O meu negócio é olhar o campo de batalha. Quem me orienta? Moisés. Eu não sou pastor. Eu sou da justiça, da restauração da ordem. E sem Moisés a gente não vai dar certo, viu, pastor Marinho? Não dá. Êxodo 17. Quem definiu a batalha contra os amalequitas? Os braços erguidos de Moisés, pastor. Entenderam? Quem mais pastor aqui? Pastores. Pastor. Quem define essa batalha não sou eu com a espada, nem vocês, Josué e Déboras. É a oração do sacerdote. Portanto, essa causa, vocês não vão para o campo de batalha, mas vocês enviam Josué ou Déboras. E é uma longa caminhada. E eu agora que fiz 60 anos, fiquei mais preocupado. Caramba, está se aproximando, né? Está se aproximando, concorda, gente? Ah, mas o senhor está bem, mas daqui 10 eu tenho 70, daqui 20 eu tenho 80. Então eu penso, não, agora acabou a história. Agora é SAMU. Agora eu estou no modo SAMU doido. Vamos, não. E o coração me veio falar para vocês isso. Crianças de colo. Por elas. Que causa nobre, né? Eu fico agradecendo a Deus porque me deu o coração para essa causa, né? Graças a Deus, não veio da minha parte. Eu mesmo sempre me perguntei, né? Por quê, né? Ainda não obtive resposta. Mas estou aí há 35 anos. E usando todo o meu talento, a minha disposição, crendo que o Senhor vai agir. Agora, nesse ponto, fiquem tranquilos. Ah, vou ajudar o Dr. Shelby. Não me ajuda, não. Não estou precisando de ajuda, não. Olha para o seu coração e vê assim: Deus está te chamando? Que seja por um filho, por um neto, que você veja, não sei, algo que seja um propósito de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Eu vou abrir agora um espaço para perguntas. Queria muito saber se alguém aqui ficou com alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que não entendeu. Tem um microfone? Tem? Ou um caso real? O meu negócio é caso real. Às vezes o pessoal de televisão: nós temos umas perguntas para o senhor. Quer que envie as perguntas? Eu falo: não. Eu gosto da emoção da pergunta na hora. Engraçado, né? Sim, pastora. Pegou? A gente fica muito preocupado com família, né? E diante disso tudo, família é a primeira segurança da criança, do bebê de colo, da criança, do adolescente. E eu tenho visto assim, tanto na escola quanto cuidando dos jovens aqui da igreja, que as famílias deixam as crianças assim muito soltas em tudo. Como que as famílias podiam se conscientizar melhor, começando ali da casa deles? Nossa. Eu acho que a gente tem que averiguar caso a caso, né? Porque às vezes a pessoa não teve educação, ela reproduz o que recebeu dos pais, né? Às vezes também ela recebeu dos pais, mas ficou muito consigo mesma, o pai ou a mãe. Então, eu acho que tem que ser caso a caso.
O ideal é você pegar as famílias que são envolvidas com os filhos e treiná-las e investir em solo fértil, que são as famílias que estão atentas, que estão ali observando o filho, que vão nas reuniões da escola. Você quer conhecer uma família ungida? É a que vai na reunião da escola do filho. Não é que fala em língua, não. E na escola lá, e dá trabalho. Dá trabalho. Nós sabemos que filhos, trabalho, preocupação, é a vida. Então muitas pessoas assim abriram mão, as redes sociais passam a ser, né, o mentor dos filhos, e os meninos vão pesquisar. A inteligência artificial vem com tudo em cima dos meninos mais novos, com vários elementos. Tem criança que já tem um amigo da inteligência artificial. É um perigo, porque a inteligência artificial nem é inteligência, nem é artificial. Há um interesse econômico por trás disso. A inteligência artificial quer conhecer as entranhas do ser humano para poder monetizar. E há interesses também ideológicos, políticos. Então, os pais, aqui eu proporia, primeiro investir nas famílias comprometidas. Porque as famílias que não são comprometidas, podem ser que se interessem, né? A teoria do brinquedo quebrado. Né? Então, eu proponho essa estratégia. Por que as famílias perderam o interesse nos filhos? Eu não sei o que houve com as mulheres, me perdoem. Porque o homem nunca foi bem. Vamos ser sinceros, né? O homem nunca, perdão a todos os homens aqui que são honestos e tudo mais, mas o homem não vai bem na fita. Mas não vai mesmo. Nem um pouco. Eu fui promotor de justiça e até hoje atuo em vários contextos. Quem sempre me procura é a avó e a mãe. A avó e mãe. O homem é assim, é um negócio sério. Não todos, mas a quantidade de homens que abandonam a família, que são infiéis, é um negócio assim muito maior. Só que a mulher agora está se tornando, deixando a família, mães que competem com as filhas. Então esse contexto da mulher, e aí vem o feminismo, elemento cultural decisivo para destruir a família, é colocar as meninas odiando os homens. Está acontecendo com todos nós. Tem um jornal em Brasília que todo dia manchete, homem mata mulher. Todo dia, homem mata mulher. Aí você pensa que os homens estão exterminando as mulheres. Quando na verdade eles estão pegando um aspecto e exacerbando a publicização daquilo. Claro que os homens estão fazendo violência contra as mulheres, mas você sabia que 1/3 da violência doméstica, o autor é outra mulher? 1/3. Então, a mulher também pode ser violenta, embora o homem seja hors concours, né? O que eu estou dizendo é que, por razões diversas, muitos de nós e os nossos filhos podem estar sendo doutrinados. Quer ver uma coisa? Racismo. Quem é o principal estuprador das mulheres negras? Vocês acham que é um homem branco? É um homem negro. E aí, curto-circuito no ativismo racial, né? E aí essa notícia não pode aparecer. Entendem? Tem uma pesquisa no Rio de Janeiro, 70% dos estupradores são negros. Aqui eu não estou querendo dizer nada. Homens, mulheres, negros, brancos, não importa. Podem ser bons ou maus. A nossa característica de valor não está na pele, no sexo. Não, está nos valores. Onde há maior diversidade? 5 negros, cada um pensando diferente do outro, ou 5 pessoas, um gay, uma lésbica, um transexual, um homem e uma mulher, que pensam igual. Onde é que tem mais diversidade? Percebeu? A diversidade está na pele? Está no sexo? Não, está nos valores. Então, nós temos que saber neutralizar
os argumentos e as doutrinações que estão nos materiais didáticos, nas notícias de jornal. E se nós não tivermos preparo para isso, vai ficar o que nós falamos, eu acho. Eu acho. O eu acho é o que eles querem de nós. Então, vamos sair desse lugar do eu acho, né? E começar a ter argumentos sólidos com os amigos, etc. Mais alguma pergunta? Mas é muito difícil você conseguir provar, né, que uma criança sofreu abuso. Eu queria saber se existe um método do pai reconhecer ou de se provar, se ele já reconheceu que o filho sofreu abuso, como provar isso, né, usando as leis, né? Aqui entra a ideia de atenção. Mães, pais, avós, atenção. E o maior abusador de crianças é o adolescente. Guarde isso. Porque nós achamos que um adolescente de 15 a 16 anos, que já tem vida sexual, pode cuidar de crianças de 7, 8, 9 aninhos, sem supervisão de adulto. Não pode. E aí entra o problema, o primo, o vizinho. E aqui nós temos um problema sério. Adolescente não pode cuidar de criança sem supervisão de um adulto. Então nós pensamos na ideia da violência, do abuso por meio de alguém como pai, padrasto. Sim, o maior abusador é o pai e padrasto. Mas há um contingente subnotificado gigantesco de adolescentes que corrompem crianças menores, dando carinhos íntimos, que é um abuso sexual. Se você estimular uma criança sexualmente, acabou a infância dela. Acabou. Não vai ter o ato sexual final, mas ela vai só pensar em se masturbar ou ter atos sexuais. Outra coisa, imagens. Talvez o abuso sexual mais frequente é o por meio das imagens. Porque quando a criança assiste o pornográfico, ela vai querer fazer. Entendeu? E aqui entra a nossa preocupação muito importante com os abusos físicos, sexuais, mas nós não temos atenção a isso que eu acabei de falar. Em igrejas, eu já cansei de ir em igrejas e ver um adolescente cuidando do infantil, de bebês. Um adolescente, sozinho na sala. E escolas, banheiro. Meninos de 7, 8 anos entrando num banheiro com adolescentes de 15 sem a supervisão de um adulto. Shoppings. Então, a igreja devia ter é o que eu estou propondo, o Cristãos pela Infância, pastor, é para isso. A igreja está reiterando, pessoal, banheiro, pessoal, redes sociais, pessoal, vídeos. Vocês viram aquele outdoor ali? Sabemos o que fazer. Tem um outdoor pornográfico, mas em uma semana ele está derrubado. Quem vai derrubar? A prefeitura. Porque existem instrumentos legais rápidos. Então, nós temos que alargar o conceito de abuso infantil e englobar aquilo que é praticado por meio das mídias e redes sociais e até pelo poder público. Tem muito a fazer, mas não vai ser assim, né? Agora, no caso específico de abusos infantis, infanto-juvenis, no âmbito familiar, aí realmente é a mãe. A gente tem que alertar muito a mãe para prevenir. E aí é um processo delicado, porque a prova é muito delicada. Eu preferia falar em caso concreto, porque aí a gente tem um caso concreto para falar. Falar genericamente assim não é viável. Sim. Eu sou professor na rede pública
E o senhor foi falando de ideologias, de coisas que estão vindo, eu fui relembrando algumas ações, e elas vêm de cima. Por exemplo, hoje a gente celebra a diversidade cultural, né, e é sempre focado em questões de preconceito, de racismo. Não se celebra mais realmente Dia das Mães, Dia dos Pais. E até mesmo no material. Um ano assim, eu trabalhei numa escola de ensino integral e dentro do material, o 8º ano, falava-se de família, né? E tinha todos os tipos de família. A gente tinha que falar desses tipos de família. Eu falo assim, o que eu pude fazer ali é dar uma adaptada no material, mas são coisas que vêm de cima. Ano passado, por exemplo... Qual a idade dos alunos? 8º ano, 13 para 14 anos. A essa idade já se abre uma zona cinzenta. E assim, vem de uma... Aí, no caso ali, era uma clientela... Os alunos, eles vinham de uma situação precária com relação à família. Aqui a gente escuta os pais falando, eu te amo pro filho, ali o mais baixo, seu vagabundo, devia ter te abortado, daí para baixo. E também eu lembro do ano passado, ministrando, né, que sou professor de ciências, e tinha um tema, que era diversidade, dentro da matéria de ciências, né, tava ali, eu tinha que passar sistema reprodutor, como que era, com os tipos de reprodução, depois era DST, relação de bactérias, patógenos com a doença, e tinha diversidade no meio. Eu falei para minha coordenadora, olha, eu não vou passar isso daqui, porque eles veem isso o tempo todo. Porque vem português, vem artes, vem história. Doutrinação. E assim, tecnicamente, o nosso governo é de direita. Eu não vi. Você entende? O municipal, você disse? Não, o estadual. E veio esse material. Eu tenho material. Tá lá. Tem os slides. Eu tenho material. Aí você tem que distinguir a direita econômica, que constrói estrada, que asfalta, porque da direita, não de costumes, da direita moral, da direita que respeita a família. Porque a gente tem uma agenda. Se vocês olhar lá DE, pesquisa lá supervisão, pesquisa os PECs, que são os professores orientadores, tem pauta diversidade, tem pauta antirracista, tá lá. O antirracismo, né, você sabe, né, é anticristão, né? A ideia ali é só, como eles sempre fazem, um verniz, porque já leu Hannah Arendt? É a revolução permanente. É o ativismo feminista, negro, LGBT, eles nunca vão acabar a revolução. É uma revolução que não terá fim, porque a ideia é o que o Marx fala no Manifesto Comunista. Para implantar o socialismo, é preciso destruir todas as estruturas sociais vigentes. Então a ideia de antirracismo é tudo menos antirracismo. Por isso que eles enganam a gente, porque você pensa que o antirracismo está em proteção ao negro, é isso, não é? A pauta antirracista é socialista cultural. Ela usa aquele termo para que a gente fale, nossa, antirracista. O que eles estão querendo, na verdade, destruir a figura do homem branco. É jogar o negro contra o negro. É o negro contra o branco. E eu vejo aplicativos, eu olho lá livros que são focados nessa temática. Tem o aplicativo Lei SP. Se você abre lá, se você tem um filho que estuda na escola estadual, ele tem esse aplicativo, você vai abrir e você vai procurar lá. Você vai ver os livros que são baseados nessa pauta. Pequeno Príncipe Preto, Pequeno Manual da Antirracista, da Djamila. A Djamila é das principais, né? Então, agora, e o que está acontecendo? A igreja dorme. Como que a gente posiciona disso? Porque eu tô ali, eu tenho que o negócio vem de cima para baixo. Porque aí é que tá, né? Tem que ver cada material. Eu não posso falar em abstrato. Então vamos lá. Você vendo o que está acontecendo, na pauta antirracista, eles realmente conseguiram me pegar. Eu tenho dificuldade para combatê-los. Porque é sutil, mas é a ideia clássica do socialismo, de oposição de classes. O socialismo cultural reproduz o que o Marx dizia.
o antagonismo de classes, é o materialismo dialético, né? Que é sempre uma classe que explora a outra. Então, é necessário que você coloque esse antagonismo. O trabalhador é explorado pela burguesia e, portanto, o trabalhador que é oprimido, ele deve se rebelar e destruir a classe opressora. Ele traz isso para dentro da sociedade, falando para o negro: negro, você é oprimido pelo branco. Cabe a você agora se levantar e destruir o branco. Da mesma forma, mulheres, vocês são oprimidas pelos homens. Cabe a vocês se levantarem e destruírem o opressor. Só que eles não podem falar isso, que ia ficar mal, né? Mas é isso que é. Quem estuda os livros sabe que eles estão fazendo isso. É uma oposição atávica, a ponto das mulheres odiarem os homens por eles serem homens. Os negros odeiam os brancos por eles serem brancos. E eles estão fazendo isso, gente, escola particular a rodo. Se você acha que está ruim na escola pública, eu te dou uma péssima notícia. A melhor escola de qualquer cidade do Brasil é pior. Agora eu venho com o pior cenário. E o que me chama a atenção é a igreja não acordar para isso. E eles estão, é como se fosse assim uma janta com as novas gerações. As novas gerações estão numa panela. E eles estão colocando pimenta, sal. A público, não tem nada escondido. É preocupante porque eu comento com meus colegas, a impressão que eu tenho, isso aqui é uma creche. A diferença é que você tem atividades aqui. Você tem mais tias para tomar conta. Porque deixa o filho lá de manhã, volta, pega à noite e... É, isso aí. O que eu te proponho é o Manual do Professor, eu não apresentei aqui para você. Estuda esse livro, Manual do Professor. Todas as leis para quem cuida de criança e adolescente. E especialmente professor. Para que você comece a dar limites nos materiais que você receber. Não é o Dr. Shelby, não é a sua cabeça. É o Código Civil. É o Código Penal. E nesse caso aqui, eu falei ali, tem a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E tem uma norma lá muito importante. A única forma de você agir é com leis. Por enquanto, tem um montão de leis para você usar, só que você não conhece. Porque na sua formação, você não recebeu esse conteúdo. Então, essa é a minha orientação para você. Agora, no antirracismo, eu tenho dificuldade. Você me pegou. Mais alguém? Boa noite. Essa pergunta é da Elizabeth. Ela pergunta como um cristão se defender no trabalho em relação das grandes empresas que visam a ISO 30415, forçando você a aceitar a inclusão de maneira mais radical. Ou você aceita ou você está fora. Fazer a prova, ou seja, gravar todas as conversas. Pela lei, qualquer pessoa, e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa pode gravar suas conversas quando ela é interlocutora na conversa. Não pode gravar a conversa dos outros, ok? Então, se você está numa empresa e eles estão te coagindo, constrangendo algo que viole os seus valores ou a sua fé, você grave tudo e você se posicione. Se eles te demitirem, aí você terá provas para buscar os seus direitos. Porque hoje o que acontece? O cristão não faz nada, se posiciona, ou praticamente, às vezes, não vai se posicionar, mas quando se posiciona é demitido e não fez a prova. Então ela tem que se posicionar. Tem que ver os detalhes de cada caso, né? Porque a ESG, né? A ESG, isso tudo foi propostas dos grandes bilionários americanos. São fundos de pensão, Vanguard, BlackRock, juntos, sei lá, 2 trilhões de dólares. São pessoas que financiam as multinacionais. Esses caras implantaram obrigatoriamente, para as pessoas pegarem recurso deles, ter que implantar essa agenda.
Portanto, essa agenda de inclusão, vocês sabem o que eu estou falando, de diversidade, ela vem do capitalismo globalista mais bilionário que há. E as empresas, os hotéis, pega qualquer hotel aí, pega qualquer grande empresa, que não tem nada de diversidade, né? Mais alguém? Sim. É uma faculdade que se diz católica, né? Então eu pensei que, isso aqui vai ser menos pior. Mas desde o início, eu já me deparei com muitos absurdos, assim. Eu me lembro de um trabalho, e é sobre isso minha dúvida, era um projeto integrador, então eu tinha que criar alguma dinâmica, alguma coisa assim, uma palestra, levar para a escola, e aí, para alguma escolinha daqui, e sendo regida pelo tema que eu poderia escolher entre dois. Então podia ser ou falar para crianças ou sobre crianças que tinham algum tipo de deficiência ou crianças que não se identificavam no seu corpo. Quando eu olhei aquilo, eu quase caí para trás. Aí, óbvio que eu escolhi, né, optar então pelas crianças com deficiência. Mas aí eu fico pensando, se só houvesse uma opção, eu vejo dois, na verdade são muitos problemas, assim, eu vejo dois problemas. Primeiro porque assim, como o Japa falou, a ordem veio de cima. Eu teria que falar, então, com a faculdade, porque isso viola os direitos da criança. Mas também o problema do estudante de pedagogia que não sabe nada disso vai levar isso para uma escola. E o diretor, que também não sabe nada disso, vai aceitar um projeto desse. Agora, imagina um cristão que tem esse conhecimento. O estrago que ele faz nisso. Só que é isolado. Entendeu? Se tivesse um cristão, por isso que eu falo, pastor, fale com os pastores da cidade, é um por igreja, é um só por igreja, é um. Eu estou esperando um aqui, não dois eu não conto, porque uma pessoa com esse conhecimento evangeliza a igreja inteira, e daqui a pouco está indo para a rua, para as escolas, porque a questão aqui, gente, é a gente sair do plano individual. A família vai na escola reclamar, vai se lascar todinha. O professor não vai perdoar um pai que vai sozinho reclamar, depois vão tripudiar do filho dele. Então entenda o que eu estou dizendo. Nós precisamos de uma pessoa por igreja. Esse é o alvo mais que nós podemos ter. Você é dessa igreja e é estudante de pedagogia. Por exemplo, eu não sei se tem professoras. Tem professoras aqui? Sim. Então, o ideal poderia ser você, mas alguém que fala assim, eu quero mentorear a igreja inteira com os conhecimentos disso. Porque não vai ser palestra, vai ser uma caminhada, vai ser um passo a passo. Não é assim, pessoal. Tem um processo. Então, nós vamos precisar, quando chegarmos na formação universitária, amiga, aí já é porque estamos no céu de brigadeiro. Porque hoje nós temos a urgência na creche aqui do lado. Uma coisa é o estudante na universidade. Outra coisa são 500 crianças sendo doutrinadas. Entende? E é isso que eu proponho, que a gente se acorde para esse tema. Tudo bem, pessoal? Eu acho que já deu tempo demais. Agradeço muito a vocês aí pela paciência. Terminou, amiga? Desculpa, se você... Agradecer a vocês. Eu vou dar um autógrafo para quem quiser. Se alguém estiver passando por algum problema, eu também estou aqui para ouvir, eventualmente, né? Porque sempre tem uma situação que você quer ouvir, né? E que Deus abençoe todos vocês. Foi uma honra estar aqui.